Boa noite, juventude! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Entre Jovens e Deus, onde aqui a conversa tem propósito. Me chamo Anne e juntamente comigo está o jovem Jonathan, Felipe e a jovem Estrela. A paz do Senhor, jovens! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. O tema do nosso primeiro episódio será o mesmo do nosso seminário que aconteceu no domingo passado, dia 28 de setembro, chamado O Compromisso, onde o versículo base está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. E agora Jonatas vai falar um pouco sobre. Enfim, Apocalipse 2:4 está escrito assim: Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Esse versículo era uma repreensão de Jesus para os crentes que viviam em Éfeso. E daqui vamos ter alguns tópicos para podermos discutir juntos. Inicialmente, vamos mencionar que o cristianismo em Éfeso, por si só, ele começou no século I d.C., com a pregação de Paulo, assim que chegou naquela cidade, que era dominada pelo culto a deuses pagãos, e com isso era praticamente difícil ser cristão, eles eram marginalizados. Mas assim que os gentios de Éfeso receberam a palavra, eles abraçaram eles encontraram um amparo, refúgio. Eles se sentiram satisfeitos e com um prazer muito grande em estar ali servindo a esse Deus grandioso. Então, antes de mais nada, vou passar a oportunidade para cada um de vocês para explicar como foi que vocês reagiram, como foi que funcionou e como foi que sucedeu o histórico de como cada um daqui começou a servir a Deus até chegar ao ponto que estamos hoje. Vou começar comigo. Nasci em berço cristão, fui apresentado ao Senhor na época do pastor Raimundo. Éramos muito frequentes na igreja, tínhamos funções na igreja. Minha mãe participava do conjunto das senhoras, do Maranata, e por aí vai. Só que ao longo do tempo, fomos desanimando, porque foi ficando mais difícil de chegarmos na igreja, de condições mesmo, de sair de casa e vir para a igreja, era muito cansativo. E com isso acabamos desanimando, e paramos de vir com tanta frequência. A diferença foi que, nessa situação de parar de sair de casa para vir para a igreja por questão de condições de transporte, acabou que isso acabou afetando a nossa fé, acabou que enfraquecemos demais. E se em algum momento poderíamos também perder o caráter cristão. E É verdade. de fato, se poderíamos fazer coisas horríveis se tivéssemos largado totalmente o caráter cristão. Mas, continuando a história, em 2022, quando este templo já estava para ser levantado, novo templo, começamos a frequentar mais a igreja. Minha mãe, de casa mesmo, percebeu que as vindas estavam fazendo falta e que por isso precisávamos frequentar mais. Começamos a frequentar os cultos de domingo, até que nos domingos de 2022 a 2023, começamos a sentir falta, principalmente da escola bíblica, porque quando era criança, eu frequentava muitas escolas bíblicas que eram nas noites de quarta-feira, aí agora eram nos domingos de manhã. E o pastor Ivanildo agora, ele divulgava muito, ele divulgava assim, no projetor também, algumas fotos da escola bíblica enquanto ele estava no processo de construção da igreja. E enquanto isso nós vimos, e eu também fiquei muito interessado em participar. Por isso eu disse para minha mãe, se dava algum domingo desses, eu participar. Minha mãe ouviu esse convite, esse pedido que eu fiz, e num domingo, enquanto eu dormia, minha mãe me acordou e deu a ideia de que eu fosse. Aí deu certo, eu comecei a vir e comecei a me socializar mais com os jovens, até o ponto de receber o convite para participar do DEJAD, e a partir daí eu comecei a participar mais, ser mais ativo nas obras do Senhor. Agora, vou passar a oportunidade para a Anne. Do mesmo jeito como você, Jonas, eu também nasci em berço cristão, porém, conforme a gente vai crescendo, vai
tomando a adolescência, a gente vai conhecendo coisas novas, infelizmente. E nisso, por causa dessas coisas novas, acabei me afastando de Deus. E a mediadora que nos apresentou a Cristo, que era minha avó, veio a falecer, enfim. E nisso, no nosso lar, no nosso convívio, não tinha mais nenhum cristão. Até que então, depois de um bom período de tempo afastada, eu, rodando as minhas redes sociais, acabei encontrando um vídeo onde falava exatamente assim: tentar fugir é um erro, o seu amor é bem mais rápido do que eu. E nisso eu acabei vendo esse vídeo quando estava acontecendo um projeto na nossa igreja, onde quem estava realizando esse projeto era o pastor João Maria. Era o seu primeiro projeto aqui na igreja. E nisso eu já tinha vindo a 2 cultos. No terceiro, que foi quando eu vi esse vídeo, eu decidi vir. Eu falei, não, hoje é hoje que eu vou me reconciliar com o meu primeiro amor. É hoje que eu vou voltar para os braços de Jesus. E nisso, eu vim ao culto à noite, e ao final da noite, quando o pregador da noite falou, tem algum jovem, alguma pessoa que quer aceitar Jesus? E eu mesmo, com vários questionamentos na mente, com muitas perguntas, querendo procrastinar, falando que não vai dar certo, no próximo culto eu não estou pronta, que na verdade nunca estaremos prontos. O que devemos fazer é ir, que o Senhor nos prepara, que o Senhor nos capacita. E nisso, aceitei a Jesus, comecei a conviver mais com jovens, e nisso eu percebo a importância de termos amigos cristãos, porque quando a gente tem amigos do mundo, geralmente a gente vai seguir os exemplos deles e vai querer fazer as mesmas coisas que eles fazem. Mas quando a gente tem amigos do meio cristão e tal, a gente acaba pegando inspiração e querendo ser mais próximo de Cristo. Vou passar agora pra Estrela. Bom, né? A minha história é um pouco diferente porque eu não nasci numa família evangélica e começou ainda quando eu era bem pequenininha, mas eu não entendia, né? Sempre que eu passava aqui em frente à igreja, ainda era o templo antigo, alguma coisa me chamava a atenção aqui na Assembleia de Deus. E eu sempre tive vontade de vir. Só que ninguém nunca tinha me chamado, eu não tinha muitas amizades com as crianças daqui, com nenhum adulto também, né? Obviamente porque eu era criança. E aí o tempo foi passando, eu cresci, até que quando chegou a pandemia, né, em 2020, eu ouvi falar de Jesus, assim, da forma que ele é, né? No TikTok, na internet. E ali eu vi um Jesus que eu nunca tinha visto na igreja que eu frequentava, né? E ali me interessou aquela conversa e eu passei a consumir esse tipo de conteúdo, né? Conteúdo cristão. E chegou o ano de 2022, o ano das eleições, e eu ficava com algo, né, dentro de mim que dizia assim: próximo domingo eu vou. Mas quando chegava no domingo, eu não ia porque eu tinha vergonha de vir para a igreja. E aí, quando passava a hora do culto, eu sempre me arrependia porque, né, aquele sentimento de tristeza, de vazio, quando a gente promete alguma coisa a Deus e não faz. E até que chegou 2023, em março de 2023, aliás, e eu tomei coragem para vir, né? No dia anterior, no sábado, teve um encontro de mulheres, porque não tem o Dia das Mulheres, né? Em março. Pronto, teve o Dia das Mulheres e foi em outra igreja esse encontro, que não era um culto, era só um momento ali para socializar mesmo e conversar com reflexão bíblica e tal, mas não era um culto. E aí, quando me convidaram, né, que foi a minha mãe que aceitou o convite e me comunicou, perguntando se eu queria ir. E eu disse, eu vou. Mas amanhã eu vou para a Assembleia de Deus. E aí, quando foi no domingo, no culto de missões, acho que eu já disse? Não sei, mas foi no culto de missões. E aí, o louvor começou a falar muito comigo, né? Foi o louvor Deixa Eu Te Usar. Eu já tinha ouvido esse louvor antes, mas na igreja foi algo diferente.
que é realmente a presença de Deus, né? Na época eu não sabia, mas hoje eu sei. E depois da pregação, o pregador fez o convite, perguntou: tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Eu tava toda me tremendo. Eu tava nervosa. Eu tava com vergonha de levantar a mão. Porque eu queria, mas eu tava com vergonha. E aí, eu perguntei pra minha mãe se ela iria. E ela disse que não. E eu pensando, meu Deus, como é que ela não vai? Porque será que ela não tá sentindo isso aqui que eu tô sentindo também? E aí ela disse que não ia. E aí eu disse, então eu vou. Glória a Deus. E aí eu levantei a mão com vergonha e só lembrava de uma frase de uma pregação que eu havia assistido de Camila Barros um tempo, que dizia assim, que ela disse assim: se você tá com vergonha, enfia a vergonha no bolso, porque a vergonha é passageira, mas a salvação é eterna. E enquanto eu levantava a mão, eu só ficava repetindo essa frase na minha mente, e o pregador veio orar por mim. E foi a melhor decisão da minha vida, assim. E no momento, parecia que eu não teria outra oportunidade, sabe? Parecia que se não fosse naquele momento, não seria nunca. E realmente, se eu voltasse no tempo 10 vezes, eu faria a mesma escolha 10 vezes. Porque não tem coisa melhor, gente, do que aceitar Jesus, do que estar em comunhão com Cristo. Porque estar na igreja é diferente de você ter um relacionamento com Cristo. Porque às vezes tem pessoas que até nascem na igreja, mas só estão na igreja porque a mãe vai, o pai vai, porque vê que é um lugar bom, mas não busca conhecer Jesus, sabe? Mas eu te digo de coração que não existe nada nessa vida que se compare a Jesus. E fica até também uma dica para os jovens que gostam muito de postar em redes sociais. Postem coisas sobre Jesus, porque às vezes um simples post pode influenciar uma pessoa numa decisão, né? Como o Anne bem aqui falou, uma música influenciou ela a aceitar Jesus. E eu também fui assim, um vídeo. E que você seja cristão nas redes sociais também, porque é um meio assim que alcança milhares de pessoas e tem muitas pessoas que estão com depressão ou ansiedade ou estão fugindo de Deus e buscam refúgio nas redes sociais. E você pode ser um canal de bênção para essas pessoas. Agora eu passo a palavra para Felipe. Bom, como Anne e Jonathan, eu também nasci em berço cristão. Vim de uma família inteiramente cristã. Desde que eu nasci, pouquíssimo tempo depois, minha mãe me apresentou a Deus, que foi até na época de Raimundo, num cultinho normal pela manhã. Acho que até uma escola bíblica. Minha mãe foi comigo, eu acho que era até a primeira vez dela, que ela estava um tempo afastada. Aí ela resolveu assim me apresentar a Deus, como também no mesmo dia aceitar. No mesmo dia, assim, ela aceitou novamente, porque ela já estava um bom tempo distante. Ela quis aceitar e me trazer também. Mas graças a Deus eu nunca me desviei, tô aqui até hoje, um pouco envergonhado, não me comunico muito assim com jovens, mas eu tento. Amém. Glória a Deus. E eu não sei se vocês perceberam, mas uma coisa que sempre nós jovens estamos girando em torno é da procrastinação. É verdade. Porque, como Estrela falou, a gente sempre fica, "Ai, não, amanhã eu vou, não, outro dia eu vou pro culto, não, depois eu faço meu devocional, não, outro dia eu vou pra igreja." E isso acaba nos afastando de Deus. E é E- exatamente isso que o inimigo quer, né? Exatamente. Ele vai colocando armadilhas, artimanhas para que a gente se afaste de Deus. Ele acaba tampando os nossos olhos para que a gente não enxergue a verdade, para que a gente não vá à igreja e não busque o Senhor. E foi exatamente o que Estrela disse. Se você posta sobre Jesus nas redes sociais, se você tem a vontade de começar a postar sobre Jesus sobre as suas redes sociais, apenas vá e faça. Porque vocês não têm a menor noção o quanto apenas um vídeo pode alcançar milhares de jovens, de pessoas, de idosos, de pessoas que estão afastadas de Cristo. E como Estrela disse, pessoas que buscam refúgio nas redes sociais, que acabam se isolando da sociedade e onde apenas vive ali nas redes sociais. Amém. Lá em casa, isso também é bem frequente, não pelo fato da procrastinação, mas
porque o trabalho da minha mãe é muito puxado, geralmente ela diz assim: Felipe, hoje a gente não vai pro culto porque mãe tá muito cansada, não pode ir. Vou descansar um pouquinho, fazer um negócio lá, ajeitar algumas postagens da escola dela, que ela também trabalha assim na mídia. Aí a gente, quando falta, faz um cultinho assim doméstico, não muito longo. A gente canta 3 hinos e lê 5 versículos de um livro em específico. Por exemplo, hoje a gente tá lendo Provérbios. A gente parou em Provérbios 15, se eu não me engano. E toda vez que a gente falta também, terça, quarta, quinta e sábado, que não tem culto, toda noite a gente faz isso. Glória a Deus. E isso é muito importante também, né? Porque a maior parte do nosso tempo a gente vive em casa. E nós devemos levar uma vida de devoção a Deus, não somente limitar a adoração a um dia na semana. É verdade. E como o tema do nosso seminário foi um chamado, um compromisso, e está sendo o principal tema do nosso podcast, é exatamente o que a gente deve fazer, como a mãe de Felipe faz na casa dele. Fazer cultos domésticos, porque, querendo ou não, a nossa missão, a nossa principal missão é espalhar o evangelho. E nada mais justo do que espalhar o evangelho na nossa própria casa, nos nossos amigos, nos nossos familiares, para os nossos professores, para as pessoas que estão aos nossos derredor. E para que muitas pessoas pensam que espalhar o evangelho eu tenho que ir para outras nações, para outros estados, para outras cidades, mas não. A gente tem e deve espalhar o evangelho e falar sobre o amor de Cristo nas redes sociais, para os nossos amigos, como eu falei. E eu deixo aqui para vocês, que eu acho que vocês concordam comigo. Se os discípulos, se Jesus fossem no tempos de hoje, nos tempos das eras digitais, eles iriam espalhar o evangelho, claro, Sim. pessoalmente, mas com certeza, sem sombra de dúvidas, eles iriam usar as redes sociais para pregar o evangelho. Com certeza. Eu acho que seria a principal ferramenta, porque, querendo ou não, as redes sociais alcançam milhares de pessoas. E nisso, podendo trazer diversas pessoas a conhecer Jesus, que era e é o principal objetivo, né? Enfim, então vemos aqui que as redes sociais, né, nesse debate, até o momento, podemos ver o quão poderosas são as redes sociais, que possuem uma grande influência sobre as pessoas que elas usam. Verdade. Que elas usam. Então, por isso, precisamos analisar. Grandes pessoas podem ser alcançadas por essas redes sociais. Só que o problema é que pessoas de várias culturas também podem usar essas redes sociais. E várias vezes essas pessoas, elas também tentam. Existem culturas contrárias ao aquilo que nós cremos e aquilo que nós conhecemos sobre Deus, e tenta jogar isso nas redes sociais para tentar desconverter, para tentar perverter os caminhos de um cristão. Como, por exemplo, argumentos de pessoas que não acreditam em Deus, dizendo que não deveria existir maldade na terra porque Deus é amor. Mas sabemos que isso se dá porque, por exemplo, nesse sentido, existe a maldade na terra porque o ser humano escolheu o pecado. E Deus escolheu dar o livre-arbítrio, mesmo sabendo que iríamos pecar. Porque se não fosse por livre-arbítrio, não seria amor. Seria, pelo contrário, seria total controle e dominação. E onde há dominação, não existe amor. E esse é um dos argumentos que os ateus, como posso dizer assim, tentam usar para derrubar os cristãos, para tentar convencer de que o Deus que seguimos, ele não é bom. Mas sabemos que isso é total engano. Por exemplo, Estrela, uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Você que não nasceu em berço cristão, você, quando aceitou a Jesus, você já chegou a ouvir algum argumento que ia de contramão à fé que você desejava seguir? Então, Jonatas, eu não sei se foi literalmente um argumento contra a minha fé, mas quando eu aceitei a Cristo, uma pessoa que não é da minha família, ela é amiga da minha mãe, e quando a minha mãe falou que eu
havia aceitado Jesus, ela foi e disse assim: eu não sei pra quê, porque vai morrer do mesmo jeito. E ali eu não ouvi, mas a minha mãe me contou depois. E eu fiquei um pouco triste, porque era como se ela tivesse limitado você seguir a Jesus ou então ir para a igreja por causa disso, sabe? Sendo que Deus é muito mais do que isso. E naquele momento, eu acredito que foi o Espírito Santo que trouxe à minha mente que se eu viver, eu vou viver com Cristo. Mas se eu morrer, eu vou viver com Ele na glória. E naquele momento, assim, eu fiquei triste, né? Porque era uma pessoa assim que eu não esperava que fosse falar uma coisa dessa. Mas o Espírito Santo, ele sempre tá ali para nos ajudar nesses momentos. E foi uma situação que eu já passou, já super esquecer, não tem como esquecer, né? Porque foi uma coisa assim bem marcante. Mas eu não tenho isso no meu coração porque é como Paulo disse, né? O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Glória a Deus, é desse jeito mesmo. E a gente não deve seguir a Cristo, não deve vir à igreja, ler a Bíblia, por medo do que vai acontecer depois da morte. A gente deve Exatamente. seguir a Cristo por quem Ele é, porque Ele faz pela gente, né? E é como tem uma frase, né? Que eu não sei exatamente quem foi que falou, mas eu não sei se foi Billy Graham, não tenho certeza. Mas ainda que não exista céu e que seja inútil ter sido cristão, foi um prazer, alguma coisa assim. É Sabe? verdade. Tem outra frase também que dizem que é assim: se você foi cristão durante a sua vida, e você seguiu os mandamentos de Cristo, você vai ter o quê? Você vai ter amado, você não vai ter mentido, você não vai ter roubado, você não vai ter feito nada de ruim na sua vida. Claro que tem atitudes e tal, mas você não vai ter discriminado, desrespeitado o próximo. E nisso morreu tudo bem. Eu vivi, eu aproveitei a minha vida, eu respeitei o próximo, eu amei o próximo. Eu vivi uma vida conforme Cristo nos ordenou. Mas a partir do momento que eu não ligo pra nada, que eu acabo desrespeitando, mentindo, ferindo o próximo, isso já nos machuca e machuca o próximo bastante também. Então podemos ver que o mundo ele ataca os cristãos, o povo cristão, de várias formas, com argumentos, não somente com argumentos, mas também com falas, como por exemplo o que Estrela chegou a receber, falas que Estrela chegou a ouvir. E isso é feito justamente porque o mundo ele é um dos nossos grandes inimigos, juntamente com o diabo e a nossa carne, porque os nossos desejos também nos levam à perdição. E precisamos ser totalmente protegidos pela palavra, precisamos estar bem estudados nela para podermos compreender que os sofrimentos dessa vida não se comparam com a glória que há de vir. A morte, todos estamos sujeitos à morte, mas o que acontecerá depois dela não é a mesma coisa para todos. Alguns vão ser salvos e outros vão ser, infelizmente, condenados. E por isso precisamos acreditar que vai valer a pena tudo isso, porque Jesus ele inclusive ele elogiou os Efésios no versículo 3, um versículo antes. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Isso é um grande sinal de que estamos caminhando muito bem. Outro exemplo está no livro de Atos, onde alguns dos discípulos, após ter sido torturado por causa do amor de Cristo, após ser liberto, após ser solto, saiu dando glória, não por ser solto, mas porque padeceu tudo aquilo por amor de Cristo. Ele não comemorou por causa da bonança que tinha chegado, mas por causa da tempestade que ele passou, porque ele sabia, inclusive foi uma das bem-aventuranças de Cristo, que Cristo bem-aventurou aqueles que sofressem em nome dele, porque sabiam que teriam um lugar marcado no reino dos céus. Porém, a igreja de Éfeso, infelizmente, ela não permaneceu com esse fervor. Ela, infelizmente, abandonou seu primeiro amor. Vemos que coisas, circunstâncias do dia a dia fazem nós largarmos esse primeiro amor. Como, por exemplo,
a procrastinação. E, inclusive, ela manda nos arrependermos e por aí vai. E com isso podemos relembrar que nós podemos ser atalaias de Cristo para essa sociedade que precisa de perdão e fazer com que eles retornem aos caminhos de Cristo. E podemos compreender que temos que saber discernir chamados e saber como lidar com eles, saber discernir e Verdade. saber como usar na prática sem querer usar para sua própria glória. E por isso, e assim, o nome de Cristo será glorificado para sempre. Como Estrela falou, que essa amiga da mãe dela falou que não tem pra que aceitar se vai morrer do mesmo jeito, mas viver pra mim é Cristo, tem na Bíblia dizendo, viver pra mim é Cristo, morrer é lucro, porque ao morrer a gente vai se encontrar com Jesus, não todos, né, porque nem todos têm essa crença. É verdade. E como o Jonah estava falando, só uma observação, que Satanás ele não quer desviar a gente, mas não somente a gente. O principal alvo somos nós, mas ele também sempre está dando mais artimanhas, tentando absorver mais ainda daqueles que ainda estão nele. Porque do mesmo jeito que Cristo quer atrair eles para viver uma vida de santidade, viver uma vida conforme a vontade dele, Satanás também quer continuar prendendo eles. Porque, querendo ou não, ele se alimenta dos nossos pecados, né? E Cristo quer nos limpar, quer nos tirar dessa vida de pecado, desse lamaçal de pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios, né, só complementando o que você falou, em 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo 4, que diz: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, como você falou, Anne, além de ficar ao nosso derredor, né, para nos fazer enfraquecer na fé, o diabo ele também cega o entendimento daqueles que não creem em Cristo. E às vezes essas pessoas que proferem essas palavras assim contra nós são até usadas por Satanás, né? Até porque a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra anjos e demônios. Não é assim? Principais potestades. Pronto. Que é justamente quando alguém fala alguma coisa dessa para um cristão, não é a minha guerra não é contra a pessoa, mas é aquela pessoa que está se deixar ser usada pelo diabo, né? E é por isso que nós devemos estar bem firmados em Cristo para que essas coisas não nos abalem. E outra, fechando qualquer brecha, porque o inimigo ele só quer uma brechinha, uma pequena brecha para entrar na nossa vida e tomar de conta. Porque se a gente dá a brecha, a gente tá dando a oportunidade para ele entrar e acabar fazendo o caos na nossa vida. Se a gente dá brecha para ele entrar no nosso ciclo de amizade, automaticamente ele vai tomar aquilo dali, fazendo nos desviar. Do mesmo jeito, se ele entrar na nossa casa, ele pode causar brigas, discussões e diversas outras coisas, que a única coisa que Satanás quer é isso, né? Destruir, matar e roubar. Exatamente. E para aqueles que vivem no meio cristão, que também são atacados, e acredito que sejam mais atacados ainda, porque eles estão no caminho certo, e o que Satanás quer é perverter, enquanto os não cristãos já estão nos maus caminhos. Então, acredito que Satanás, ele ataque, ele tente mais aqueles que estão seguindo as veredas de Cristo. Sim. E, como sabemos, nós, como seres humanos, estamos sujeitos a pecar. Assim como Adão e Eva, estando no jardim em completa perfeição, pecaram. Em quem dirá nós? Em um mundo totalmente imperfeito, já entregue aos desejos da carne, para não pecarmos. Nós vamos pecar. E sabemos que Deus, ele não tolera o pecado. E isso é um fato inegável. É verdade. E quando nós pecamos
principalmente nós do meio cristão, nós que sabemos que Deus não tolera o pecado, não aceita iniquidade, Satanás, ele se aproveita e entra na nossa mente com pensamentos de que acabou. Quando nós pecamos, é como se tivesse acabado a carreira, a trajetória. Não teria mais volta e só restaria condenação. Principalmente aqueles pecados que possuem como é que eu posso dizer? Um impacto maior na sociedade. É verdade. Como, por exemplo, crimes, assassinatos. É verdade. Cristãos cometem isso. Muitos dizem, até a sociedade chega a dizer, que acabou, que não tem mais volta, não tem mais perdão diante de Deus. Pode até não ter dentro da sociedade, mas para Deus, por incrível que pareça, tem. Deus, ele é disposto a perdoar a todos. Um versículo que eu vi que confirmou essa minha tese foi 1 Samuel, capítulo 12, versículo 20 só, que mostrava o cenário de Israel, que via que os reinos vizinhos, eles possuíam reis, representantes humanos que governavam essas nações. E esse povo, o povo israelita, necessitou, se sentiu carente de um rei e pediu ao profeta Samuel um rei porque estava necessitando. Samuel, ele foi e rogou a Deus pelo rei que o povo estava pedindo. Só que esse pedido do povo que eles fizeram a Samuel desagradou a Deus, porque Deus, ele já era o rei que governava aquele povo. Então podemos ver que Israel, ele tinha cometido um grande pecado contra Deus, que foi o de substituir, de ignorar e desprezá-lo. É tanto que Samuel, ele invocou ao Senhor e que por causa disso trovejou e choveu, e já fazia tempo que não chovia, para mostrar que o pecado que eles tinham feito era gravíssimo. Só que o versículo 20 diz que Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir ao Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Aí o versículo 21 complementa: não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs, que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Então, podemos ver que, se nós nos desviarmos ao pecar, nós temos muito mais chances, quase certas, de sermos condenados. Em Deus, nós ainda temos chance de buscar e de conseguir a glória eterna. Perceba que este mundo, depois do pecado de Adão, estava entregue a desejos carnais, ao crime e coisas terríveis, assassinatos, bebedices, idolatrias, coisas horríveis. E mesmo assim, Jesus olhou para a humanidade e resolveu descer para perdoar uma humanidade que, aos olhos de Deus, não precisava de perdão. Mas Jesus olhou e pediu a Deus que poupasse essa geração, essa humanidade, porque havia esperança. De fato existe um remanescente, e aqui estamos nós, com a intenção de buscar a Deus, e de fato cremos no amor de Jesus e buscamos anunciar esse amor àqueles que não possuem. E outra, a gente, com a nossa mente pecaminosa, a gente tem o costume de pensar que Cristo vai pensar igual a gente. De pensar, por exemplo, Jonathan fez um exemplo. Jonathan fez uma coisa muito ruim comigo. E eu não quero perdoar porque eu estou muito chateada. E às vezes a gente fica com esse pensamento, não, eu menti, eu pequei contra o Senhor deve estar com raiva de mim, ele não deve me querer por perto, eu não mereço o perdão. Só que é totalmente o oposto, é totalmente o contrário disso. O Senhor nos quer por perto. E é nesses principais momentos que a gente pensa que o Senhor nos quer longe, que a gente pensa que o Senhor não nos ama mais, que o Senhor tem raiva da gente, está com ódio na nossa cara. Porque é o que a gente tem, né? Quando alguém nos chateia, infelizmente, é isso que a gente fica, não quero mais falar com você. Não, por favor, fique longe de mim. Aí, eu fico imaginando que eu acho que é até uma reflexão. Que imagina aí, se o Senhor olhasse pra gente, a gente no lamaçal do pecado, ele falava assim: eu te perdoo, mas você aí e eu aqui. Não, eu te perdoo, mas por favor, não fale mais comigo. Imagina aí. Se é bom a gente sempre... O cristianismo é isso, a gente se colocar no lugar do outro. O principal fundamento é a gente ter
compaixão. Exatamente. E como o Anny estava falando, essa questão dos pensamentos, né? Quando nós cometemos algum pecado ou fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, vem esses pensamentos na nossa mente de que nós não somos mais dignos e que Deus está bravo com a gente e que isso. Só que a mente, né? Ela é o maior campo de batalha que Satanás tem as armas em favor dele. E por isso que é muito importante a gente se blindar com a palavra de Deus. E também entender, porque tem muitas pessoas que às vezes nesses momentos ficam querendo saber. Mas é a minha voz? É a voz de Deus ou é a voz do diabo? Mas a gente precisa entender que quando é Deus que está falando com a gente, aquilo nos aproxima de Deus. E quando vem do inimigo, isso nos afasta. Então, esses tipos de pensamento, de se sentir indigno, de que não tem mais perdão, te afasta de Deus. Então, é do maligno. Porque a Bíblia deixa bem claro que aqueles que vão até Jesus, né, o próprio Jesus fala isso, que quem vai até ele, ele nunca rejeita, ele nunca despreza. E também não tem pecado que ele não possa perdoar. Quando ele morreu, né, todos os pecados estavam sobre ele na cruz, até os mais imperdoáveis aos nossos olhos. E isso também é uma prova que não existe ofensa tão grande assim que a gente não possa perdoar. Mas eu acredito que cabe à pessoa que se sentiu ofendida se pode querer ter uma aproximação com aquela pessoa. Não vai ficar de mal, mas não vai tratar mal, sabe? É uma coisa, uma pessoa conhecida e tá, você fala, beleza, mas uma aproximação igual antes, eu acho que, dependendo do caso, não tem como ser. É verdade. E também ser sincero, o Senhor gosta de sinceridade, tanto com o Senhor como o próximo. Se a pessoa foi, te magoou, talvez tenha sido da boca pra fora, nem percebeu, Felipe, você me magoou, não gostei disso e tal, até que, dependendo da pessoa, Felipe possa falar, me perdoe, sei que eu errei, e do mesmo jeito com o Senhor, a gente tem que ter esse olhar, tem que perceber o quando a gente erra, quando a gente pega, eu falei, não, isso aqui não está conforme o que o Senhor quer que eu faça. E com isso, chegar ao Senhor, porque é isso que o Senhor quer. O Senhor quer sinceridade. Não quer uma oração, Senhor nosso Deus, eterno Pai, enfim. Mas sim que a gente chegue, que a gente seja devoto ao Senhor, que a gente seja sincero a Ele, que a gente chegue até Ele e fale, Senhor, eu estou despedaçado. Eu não consigo, eu pequei contra Ti e eu te imploro por perdão. Mas que também a gente não tome isso como um respaldo, né? Que a gente fique pecando, com a consciência de que, não, Jesus perdoa, não, vou fazer isso porque Jesus é amor, Ele vai me perdoar. Você vai estar enganando. Você não pode brincar próprio. com Deus, né? Exatamente. Porque Deus não é besta. O pecado consciente. Exatamente. É verdade. Sabendo do prejuízo, mas continua pecando pelo fato de Jesus perdoar. E quando você peca pensando, não, eu vou pecar agora, mas Deus vai me perdoar, você não vai se arrepender de verdade. Porque quem se arrepende de verdade não quer mais praticar, não quer mais cometer o mesmo erro novamente, né? É verdade, é desse jeito. Por isso que é sempre bom a gente ter sinceridade e ter maturidade emocional e saber discernir essas coisas. E eu queria pegar o gancho sobre o que você falou, Anny, de pedir perdão aos irmãos. Não foi assim quando erra? Sim. Tem pessoas que pensam que pedir perdão, pedir desculpa é sinal de fraqueza, né? Só que na verdade não é. Porque é tão bom pedir perdão. É verdade. É tão bom pedir perdão. Aconteceu uma situação recente que, às vezes, com a correria das coisas, né, a gente acaba falando de um jeito, falando algumas coisas que podem acabar magoando alguém e a gente não sabe. Mas aconteceu comigo, eu que pequei contra a pessoa. E assim, depois eu vi que eu estava errada, né? E aí eu fui lá e cheguei, não, irmã, me perdoe, assim, eu fiz isso e tal. E ela me perdoou. E assim, é uma coisa tão boa, né? Você perdoar e ser perdoado. É verdade.
E é realmente muito bom estar em comunhão com os irmãos, né? Até porque esse é um mandamento de Deus, para que nós estejamos unidos e para que a gente ame um ao outro como ele nos amou. Porque em cada crente tem um pouco de Deus, né? Verdade. É E verdade. é isso. Mas também, às vezes, tem alguns irmãos assim, arrogantes. Arrogantes não, é tipo rancorosos, que você vai lá, peca contra ele e você vai pedir perdão normalmente e a pessoa simplesmente não aceita pelo fato de estar muito magoada com você. Mas o que importa é você ter tentado pedir perdão, só que não É. conseguiu mais. O que importa é você realmente ter se arrependido de ter feito aquilo. É verdade. É E o realmente. principal conselho que eu dou é orar pelaquela pessoa. Porque mesmo. por mais que você tenha pedido perdão, ela não liberou o perdão e nem aceitou o seu perdão. Então é orar, Senhor, chega com providência no coração daquela pessoa, quebra aquele coração de pedra para que ela venha a aceitar o perdão e perdoar. Porque quando a gente, pelo menos eu, não sei vocês, mas quando eu libero o perdão, quando eu peço perdão, quando eu perdoo outra pessoa, eu tiro um peso enorme das minhas A costas. pessoa fica até mais leve, né? A verdade. pessoa com certeza fica até mais leve. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu tava estressada na escola, acontecendo algumas coisas, e eu acabei falando uma coisa pro meu amigo, que com certeza ele ficou até surpreso. Mas eu não pedi perdão na hora, fiquei. Só que passou algumas horas, eu cheguei em casa, deitei a cabeça no meu travesseiro, aquela famosa coisa. Quando deita a cabeça no travesseiro, a consciência vem. O Espírito Santo bateu no meu coração. Falou: Ei, lembra do que você falou? Aquilo não foi legal, não. E nisso eu fiquei desesperado. Eu não consegui pensar em outra coisa a não ser naquilo. Falei: Meu Deus, me perdoe, me perdoe. Aí o Senhor falou: Você não tem que pedir perdão a mim, você tem que pedir perdão a Ele. E nisso eu comecei a procurar o contato e não achava de jeito nenhum. Mas no outro dia, assim que eu cheguei na escola, eu falei: Irmão, me perdoe. Me perdoe porque não foi legal aquilo que eu falei pra você. Dei um abraço e pronto. Tirei literalmente um peso das minhas costas. E essa pessoa, ela não era crente, né? Não era crente. Tá aí a importância, porque Exatamente. em algumas vezes nós vamos ser a única Bíblia que as pessoas vão ler, né? É verdade. E a nossa conduta pode ferir a imagem de Cristo. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não é crente e aí ela vê você agindo de forma totalmente contrária a Cristo e aquilo que a Bíblia nos ensina, ela vai pensar o quê? Não, ali não é crente, não. Eu ser crente igual aquela dali, é melhor nem ser, porque ela não tem nada de Jesus. É muito fofoqueira, não sei o que, não sei o que, É não sei o que, não sei o que. E isso fere não só a sua imagem, mas também Cristo, porque infelizmente as pessoas, uma pessoa da igreja erra. Aí, essas pessoas que não são crentes, ela pega o erro daquela pessoa e aí generaliza Nossa, sim. todos os cristãos, como se todos fossem do mesmo jeito. Exatamente. Como fala em Mateus 7 primeiro, não julgueis para que não sejais julgados. É verdade, É é desse verdade. jeito. A gente sempre tem que estar botando a mão na consciência e não... Foi exatamente o que Felipe acabou de falar. Não julgar o próximo, e sim orar pelo próximo. Eu vi que fulaninho fez alguma coisa assim que... Meu Deus, isso... Eu acho que isso não é uma conduta de um cristão, não. Mas eu vou chegar aqui pra ti e falar: Irmão, você viu isso e aquilo outro? Que coisa feia. Não. Vou falar com o Senhor. Falar: Senhor, chega no coração daquela pessoa. Faz, transforma, muda. Porque é exatamente isso. Eu creio que o principal fundamento do cristianismo é o amor. E, querendo ou não, isso é um ato de amor. É ter compaixão, é orar pelo próximo, para que o Senhor chegue com a providência. É Graças verdade. a Deus. E até agora a gente só falou sobre chamado. Sobre ser chamado para isso, sobre ser chamado para aquilo. Mas e o compromisso? E o compromisso de servir a Cristo, o compromisso de ler a Bíblia, o compromisso com Cristo. Porque fazer o nosso devocional, orar, é bom, é um chamado, mas também é um compromisso. Também é um compromisso. A gente também tem que se comprometer a separar uma parte do nosso dia para orar, para ler a Bíblia. E isso tudo faz parte de ter um compromisso com Cristo e como cristão. Exatamente. Tiago, em sua carta, no capítulo 2, no versículo 26, ele explica: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Isso mostra que, de fato, fé e as obras, elas têm que andar de mãos dadas. Nós temos que crer em Cristo e também praticar as boas obras para alcançarmos o reino dos céus. Mas o que eu parei para pensar agora é que as obras, elas não têm que ser feitas separadamente da fé. Nós temos que ter fé e praticar as boas obras. Nós não temos que fazer isso de forma separada, porque existem aqueles que só têm a fé, mas não praticam as boas obras, e tem aqueles que praticam as boas obras, mas não têm a fé. Mas tem gente que tem os dois, mas que ainda não possuem uma grande virtude. Eu percebi, por exemplo, a igreja de Éfeso, como foi descrita, eles ainda serviam a Cristo, eles ainda tinham o zelo na obra de Deus. Só que o amor que eles tinham a Cristo se foi. Eles tinham a fé em Cristo, praticavam as obras, eram zelosos para com Cristo, mas o amor que eles tinham acabou se perdendo no meio do caminho. E isso dá para acreditar que, como eu disse, as obras, elas não podem ser feitas separadamente da fé, mas elas têm que ser feitas como consequência, como resultado da fé que nós temos, onde nós cremos que Deus nos perdoou, nos tirou de um lamaçal que nós não poderíamos sair de forma própria, e que com isso precisamos divulgar esse amor às outras pessoas, refletir o amor de Cristo, aquilo que Cristo praticou enquanto esteve aqui na terra. Nós devemos ser reflexo dessas obras e com isso mostrar que Cristo ele veio para ensinar o amor às pessoas e também praticar o amor que nenhum de nós poderia fazer pelo nosso próximo. Exatamente. E isso tudo vem de um compromisso. Porque eu não posso simplesmente ler a Bíblia quando eu bem entendo, quando eu bem quero, um dia sim, 10 não. Quando isso se torna um compromisso, ler a Bíblia, orar, eu vou me aprofundando mais ainda na palavra. E nisso eu vou conhecendo e podendo passar para as outras pessoas o meu conhecimento. Entenderam? E eu acho que muitas pessoas, às vezes, acabam lendo a Bíblia ou falando assim em público para se achar, para querer se engrandecer. Eu li hoje 3 capítulos, 10 capítulos, 15 capítulos, e a gente não deve querer se vangloriar por causa disso, dizer que tem um falso compromisso por causa disso. E sim tem um compromisso com Cristo, porque a gente quer se relacionar com Ele, ser íntimo de Cristo. É tanto que lá em Gálatas, no primeiro capítulo de Gálatas, no versículo 10, fala assim: por acaso estou tentando conquistar a aprovação de pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se o meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Deus. E quando a gente fala em compromisso, a gente fala exatamente em agradar a Deus e não as pessoas. Porque, por exemplo, o meu horário fixo de ler a Bíblia é às 10 horas da manhã. Então, se todos os dias eu separo esse dia para ler a Bíblia, por que eu marco outro compromisso naquele horário? Sendo que aquele horário é o meu horário sagrado de ler a Bíblia. É sobre a gente dar prioridade a Cristo, porque conforme a gente vai tendo compromisso, a gente vai dando a prioridade. Entenderam? E com isso, a gente vai se aproximando mais ainda de Deus. E que por mais que muitos vejam como um fardo, por exemplo, eu falo, não, 10 horas eu não vou fazer nada porque o horário que eu leio a Bíblia era o meu horário com o Senhor. E muitos podem ver, não, pelo amor de Deus, você não vai fazer nada só porque vai ler a Bíblia. É a minha prioridade. É o que eu quero fazer. É um compromisso. Um chamado, um compromisso. Então, se eu tô comprometida com aquilo, é o que eu vou fazer naquele horário. E às vezes muitas pessoas se encontram na situação que Éfeso estava, né? Longe do primeiro amor. E elas mesmas não percebem de onde caiu, aonde foi que parou. Mas é justamente nessa falta de prioridade. Quando você deixa as coisas de Deus, deixa Deus em segundo plano, isso vai acontecendo porque as coisas da terra vão ganhando mais espaço no nosso coração, na nossa vida e na nossa mente, e vai deixando
o evangelho, Jesus em segundo plano. E a gente começa a normalizar. Ai, eu não li a Bíblia hoje, mas Deus sabe do meu coração. A gente não consegue passar um dia sem comer. Quer dizer, a gente consegue, mas Com muito não custo, né? É É difícil difícil. e também não é saudável. Da mesma forma, é a Bíblia. Como é que você vai se manter de pé sem ler a Bíblia? Porque a Uhum. Bíblia é o alimento e a Bíblia também é o nosso escudo, né? Contra as armadilhas do diabo. É verdade. Do mesmo jeito que Satanás tenta nos atingir, nós também temos anjos, temos Cristo ao nosso redor, próximo da gente, para nos proteger disso. Mas como é que eu quero que Cristo me proteja, que Jesus me proteja, que os anjos me protejam, sendo que eu não tenho um compromisso com eles? Como é que eu quero que uma pessoa entre na minha casa, sendo que eu não a conheço? Como é que eu quero que eles me protejam? Como é que eu vou ter uma intimidade com eles? Como é que eu quero que eles entrem na minha casa, sendo que eu não os conheço? E é exatamente o que a famosa frase que Estrela falou, que muitas pessoas falam isso. Não, eu não fiz isso, mas Deus sabe no meu coração. Falam isso, mas se esquecem que na Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. É verdade. O nosso coração é enganoso, que por mais que falam assim, não, eu vou seguir o meu coração, porque o meu coração está falando para eu fazer isso. Mas a gente tem que se lembrar que o nosso coração é enganoso. É. Que a gente tem que saber discernir, que a gente precisa calar todas as vozes, menos a de Cristo. Glória a Deus. E também dá pra fazer uma comparação. Uma pessoa que possui fé, que possui obras, mas que não possui esse amor, esse avivamento a Cristo, é como se fosse um corpo vivo que o seu coração pode até bater, mas que não consegue respirar. E se esse pulmão não voltar a funcionar e demorar por muito tempo, essa pessoa pode morrer. Ou seja, esse amor a Cristo, se ele sumir, ele pode fazer sumir a fé e sumir também as boas obras. E é algo terrível. Sabemos que todos os pecados, não há nenhum que Deus não possa arrepender. É tanto que, no meio da caminhada, eu escutava muito na internet um pecado que dizem que Deus não perdoa, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Até que eu busquei entender o que é que significa, por que Deus tem um pecado que Deus não consegue perdoar, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E dizem que não há arrependimento. Mas o que eu descobri a respeito desse pecado é que, primeiramente, quando estamos servindo a Cristo, possuímos um Espírito Santo que nos exorta, que nos ensina, que nos mostra o caminho. Quando nós pecamos e nós sentimos a consciência pesar, muitas das vezes é o Espírito Santo que está nos chamando de volta para os caminhos do Pai e podemos prosseguir novamente com Cristo. Só que chega um ponto que nós apagamos tanto o Espírito que a pessoa, no caso, qualquer um, mas que Deus livre disso acontecer, que qualquer um pode estar sujeito a isso. Então, se uma pessoa, de tanto essa pessoa apagar o Espírito Santo, o Espírito, a chama que existe nela, de ignorar as mensagens do Espírito Santo, acaba se tornando uma pessoa mais fria, de que tudo é espiritual, de que problematiza essa super espiritualidade. E que com isso acaba tornando uma pessoa com menos fé, uma pessoa que não acredita no sobrenatural e que quando acredita sente tanta raiva que às vezes acaba comparando com o diabo. Mas não é porque a pessoa ela simplesmente disse o pecado imperdoável, não é porque a pessoa simplesmente disse aquilo, é porque ela rejeita tanto o Espírito que a sua alma, o seu ser já não aceita mais o Espírito Santo no seu ser. Por isso que não existe arrependimento, porque o Espírito Santo já se afastou dele e ele não tem como ensinar, exortar, fazer a pessoa endireitar as suas veredas. Porque antes daquela fala ser dita, daquela blasfêmia ser pronunciada, o Espírito Santo estava sendo rejeitado por aquela pessoa a ponto de se afastar. Por isso que não existe arrependimento. Mas que, ainda que dependendo daquela fala,
se houver um arrependimento sincero, um coração contrito, até aquilo Deus pode perdoar. É verdade. E uma coisa muito interessante que você falou, Jonatas, foi sobre avivamento, né? Mas não existe avivamento sem compromisso. É verdade. Porque muitas pessoas pensam que o avivamento é só você pular, correr, marchar, falar em línguas. Mas o avivamento verdadeiro, ele começa no coração, né? Quando você decide se render a Deus e às vontades dele. E isso só é possível quando você realmente se decide se comprometer com Cristo, É né? verdade. E entender que enquanto nós estivermos divididos, a nossa adoração estiver dividida e nós não priorizarmos o Senhor, o avivamento, ele infelizmente vai tardar, porque só vem com rendição e compromisso. E a sede por Deus. É verdade. Até porque para eu chegar até um canto, tudo tem um preparo, uma caminhada. E para a gente chegar até o avivamento, a gente tem que ter o compromisso com Cristo e com a palavra do Senhor. E com isso que a gente possamos ser jovens, idosos, pessoas, enfim, uma sociedade compromissada com Cristo, uma sociedade que busca primeiramente os reinos dos céus, para que a gente possa entender que buscar primeiramente os reinos dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E que por mais que ainda não esteja na sua vida, por mais que a gente pense que não chegou, mas se não chegou, se não tá, é porque não está na hora ainda. Porque o Senhor tem um plano para tudo debaixo dos céus e em cima dele, né? É como fala lá em Romanos 8, não me recordo o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daquele que nele crê. É verdade. Amém. E com isso do chamado, né? Todos nós que aceitamos a Cristo temos um chamado. E todo chamado exige um compromisso. Tanto o compromisso de se relacionar intimamente com Deus, e o compromisso, posteriormente, de ser usado na obra de Deus conforme a vontade dele. E conforme quando a gente aceita a Jesus, a gente nasce com um chamado, né? E nisso a gente vai desenvolvendo esse chamado. Mas esse chamado só vai ser desenvolvido, só vai ser colocado em prática quando a gente assumir, quando a gente tomar postura de crente, de cristãos e começar a ter compromisso com a palavra do Senhor. Com isso, que nós possamos ser jovens avivados, nós possamos entender o nosso chamado, mas que acima de tudo a gente possamos entender que temos um compromisso e que acima de tudo a gente devemos dar prioridade ao Senhor. Com isso, encerramos o nosso podcast. Muito obrigada pela sua atenção. Amém. Amém.